Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos mostrar um procedimento. Vocês vão conhecer a litotripsia extracorpórea. É a famosa máquina que quebra os cálculos renais. Conversamos com o Dr. Manuel Matias Pinto, urologista. Vocês poderão obter maiores informações pelo telefone 2101-2554. Bom, se você quer comer bem por um preço bem camarada e um sabor caseiro, Quilosito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017. Quilosito com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco, com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma grande variedade de saladas, legumes e massas. Sem falar nas especialidades da casa, que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão, tambaqui ao forno. Quilosito, um salão climatizado com 80 lugares para a realização do seu evento. Mas se você quer apenas contratar o buffet do Quilosito para a realização da sua festa, Disque Quilosito 3622-6017. Quilosito Self-Service, aberto de segunda a sábado para o almoço. Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017. E olha aí, começou a grande promoção no Quilosito, hein? A cada 15 refeições você ganha 500 gramas inteiramente grátis. Pegue logo o seu cartão Fidelidade. Daqui a pouco estaremos lá saboreando as delícias do Quilosito Restaurante. Nós estamos na Beneficente Portuguesa, mais precisamente na área de urologia, onde tem o procedimento da litotripsia. Nada mais, nada menos do que a quebra dos cálculos renais. Hoje não se faz mais, em alguns casos, as cirurgias. Hoje se usa a máquina para quebrar essas coisas. Vamos conversar com o Dr. Manuel Matias, que é a pessoa responsável aqui por esse departamento, por essa coisa, é responsável por levar a tranquilidade para tantas pessoas que passam por essas coisas, que é muito doloroso, a gente sabe disso. Doutor, então, como é que acontece, como é que aparece o cálculo renal? Bom dia, Edson. Em primeiro lugar, o cálculo urinário é a terceira doença mais comum, né? Perdendo somente para próstata e infecção urinária. Os cálculos, também chamado pedra nos rins ou litíase urinária, ela acontece tanto no homem como na mulher e em todas as idades, né? É mais frequente entre os 25 anos aos 45 anos de idade. E o percentual disso, doutor? Está em torno de 5 a 10% da população em geral. E qual é o caso mais indicado para passar por esse procedimento? Olha, para você ter uma ideia, a litotripsia extracorpórea, ela já é um procedimento consagrado no mundo todo há mais de 30 anos, né? Hoje, com novas tecnologias, ainda não alcançaram o benefício que esse aparelho trouxe aos pacientes. Por quê? Porque a litotripsia extracorpórea, ela veio para beneficiar o paciente de uma maneira assim, extremamente moderna. Veja bem, os pacientes que eram operados, só existia 2 tratamentos para as pedras no rim ou no ureter. Seriam a eliminação espontânea desses pacientes ou cirurgia aberta. Quando esse equipamento chegou, ele foi trazido principalmente ao Brasil, caiu a cirurgia mais de 90%. Certo? Como é que aparecem as pedras no rim? Qual é a coisa que origina isso? O primeiro fator hereditário, né? Dentro desse fator hereditário, que é essa predisposição que as pessoas já têm, existem outros fatores agravantes, que são os fatores aceleradores, que é o sedentarismo, a baixa ingesta de água, alimento rico em gordura e sal. Para os novos procedimentos que ocorreram, os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, esses pacientes também são candidatos a formar cálculos, né?
Outros fatores metabólicos também, o paciente diabético, os pacientes que têm problema da paratireoide, o hiperparatireoidismo, também eles começam a formar mais cálculo do que a população em geral. Doutor, antes de aparecer o sintoma, então o que o paciente tem que fazer para ele já começar a se precaver? Antes de aparecer os sintomas, que os sintomas é uma dor insuportável, muito violenta, que geralmente leva esse paciente para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro ele pode sofrer muito, principalmente no serviço público, ele pode ficar horas e horas gritando lá, esperando pelo atendimento. Então, para quem sabe que é formador de cálculos de vias urinárias, esse paciente tem que diminuir a ingesta de sal, gordura e beber, em média, 2,5 litros de água e ter um pouco de atividade física. Eu vou pedir licença e vou conversar com um paciente que está por aqui. Quanto tempo o senhor já vem sofrendo com esse problema? Há muito tempo, mais de 20 anos. Quantas vezes o senhor já fez a litropsia? Eu estou essa aqui é a 11ª. E como é que foi para o senhor? Melhorou? Está sem dor? Ela quebra, mas ela volta novamente a formar cálculo. Mesmo mudando os seus hábitos alimentares? Eu não tenho mudado tanto, normal. Como deveria, né? É. Então vamos lá, vamos ver então o procedimento, que não é nada muito visível, mas é uma máquina que vai funcionar e vai fazer o bombardeamento, certo? Edson, deixa eu te falar uma coisa também. Esse equipamento ele tem uma resolução de 70% a 80%, em alguns casos 100%, dependendo da densidade, ou seja, o grau de dureza desses cálculos. Então é um tratamento fantástico. Só para você ter uma ideia, todos os avanços da medicina em relação para quebrar cálculo, eles estão pareados com esse equipamento que tem mais de 30 anos no mercado. Então ainda é uma grande vantagem, porque hoje você tem qual é o paciente que vem para litotripsia e qual é o paciente que vai para cirurgia com laser, ureterorrenoscópio. Isso já está bem definido. Então, Edson, esse paciente nós vamos fazer através do processo de ultrassonografia, que é em tempo real, né? Se você prestar atenção aqui no monitor, a pedra está sendo localizada, né? Pelo computador. Ó, você vai ver uma bolinha aí no centro da tela onde está o cálculo. E aí a gente vai começar a fazer os disparos. Aqui, esse equipamento, ele tem 3 intensidades e cada intensidade tem 5 forças. Então a gente vai começar do mais baixos e começa a disparar as ondas de choques que vão ao encontro do cálculo e vai propiciar a fragmentação desse cálculo. Esse cálculo ele pode ficar em fragmentos maiores, bem pequenos, e até pulverização do cálculo. E isso vai sair pela urina espontaneamente. E o paciente, ele vai sair daqui, ele vai fazer um lanche e vai embora para casa, fazer um repouso de 24 horas. Então veja bem, o paciente que ficava para a cirurgia, ia ser anestesia geral na grande maioria das vezes, ia ficar em média 5 a 7 dias internado. Se trabalhasse, ele ia passar uns 45 a 60 dias para voltar ao trabalho. Isso aqui, na mesma semana, 2 ou 3 dias depois, está ao trabalho. Por que volta, doutor, isso? Por causa desse processo que nós já falamos, ele já tem uma predisposição familiar, né? Os hábitos não são mudados. É muito difícil você mudar o hábito de uma pessoa. Então, o cálculo, geralmente, ele tem uma tendência de voltar a cada 2 a 5 anos. Então, o paciente que tem pedra, ele tem que estar sempre sendo monitorizado para que a pedra não fique muito grande nem muito dura. Aí perde a chance de se tratar através desse aparelho magnífico. Então, você vê que quanto a modernidade ela alcançou o tratamento da litíase urinária, que até hoje ela é uma coisa muito avançada, né? Ela perdeu o espaço para outras tecnologias em torno de 60%, 50% no máximo, depois de 35 anos. É muita coisa, né? Muita coisa, realmente. Bom, gente, está aí mais uma dica do nosso programa, mais uma dica de saúde, e que você tem hoje à disposição, aqui em Manaus, um centro altamente
tecnológico, onde você tem possibilidade de fazer um procedimento minimamente não, nada de invasivo, e onde, se você fizer seguir as orientações médicas, você vai ter uma vida saudável e muito tranquila.